Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um Comunicast e hoje com muita felicidade, nossa convidada, eu particularmente estou muito feliz, porque além dela ser uma profissional incrível, ela é uma amiga muito especial, que é a doutora Bárbara Sanches. Seja bem-vinda. Obrigada, Nicole. Eu que agradeço pelo convite aqui da clínica, seu. É uma honra estar aqui, viu? Conta um pouquinho, Bá, pra gente. Quem é você? Um pouquinho da sua trajetória. Tá. Então vamos lá. Eu sou aqui de Guarulhos, né? Legal até falar isso, porque sou nascida aqui, de família aqui. E eu, desde criança, quis ser odontopediatra, por conta da minha odontopediatra. Era um sonho meu. E aí eu fui crescendo, meu pai sempre achava que eu ia ser médica, né? Ele achava, não, no fim ela vai mudar, ela vai querer ser médica, mas não, eu queria ser dentista. E aí fiz faculdade aqui na UNG, em Guarulhos, terminei a faculdade em 2006, e aí já entrei na especialização porque era o meu objetivo, eu não pensava em fazer outra coisa. Até tentaram mudar minha cabeça na faculdade, mas não era o que eu queria, né? E aí eu comecei a trabalhar só com pediatria. Só que aí eu não trabalhei muito aqui em Guarulhos na época. Eu fui mais para a região da Zona Leste, trabalhei na Penha, trabalhei ali na região do Tatuapé por um tempo, sempre nessa área. E montei meu consultório lá naquela região também, porque meus pacientes eram de lá. Mas agora, mais recente, até perto da pandemia, assim, eu comecei eu tive um bebê, né, o Luca, que eu tenho um filho de 3 anos. E aí eu comecei a perceber a necessidade de eu estar mais aqui, mais em Guarulhos, né? Muita gente já falava, vem atender pra cá, tal. Então hoje eu tô em atendimento mais aqui, em Guarulhos mesmo. E é uma alegria para mim, né? Eu amo fazer isso. Tem gente que fala que é um dom, eu acredito que é um dom mesmo, porque atender criança, né? Dentista, criança, né? Já tem aquele velho que todo mundo fala, dentista dá medo, né? E atender criança, eu falo que é um desafio, mas como eu penso assim, que nesses 15 anos aí, a gente entende que quando você atende com amor, dedicação e vai mostrando uma forma mais lúdica de entender, que foi o que fizeram comigo, né? As crianças gostam de ir, né? Elas começam a se sentir confortáveis, acolhidas, elas vão vendo que pode ser o mundo delas ali, né? Que é o principal. Eu sempre falo isso para as mães, porque tem mãe que às vezes fala, mas ele chora. Pode ser que nas primeiras ele chore, até ele acostumar, né? Mas depois, com o tempo, eles vão melhorando e vão se sentindo adulto, mais né? confortáveis. Os adultos são os que mais têm medo. Que tem medo. Com o certeza. Importante é ir, né? Não ter essa resistência em ir e fazer todos os procedimentos, né? Sim, com certeza. Que legal. Então, você se especializou, né, em crianças. Então, você é uma odontopediatra. Isso. Conta um pouquinho, assim, que eu acho que devem fazer bastante essa pergunta para você. Qual que é a idade que deve ser a primeira consulta? Tá. Então, realmente é uma pergunta que acontece muito. Então, a partir do primeiro dentinho, nasceu o primeiro dentinho, quando é? Tem bebês que é com 6 meses, tem bebês que é com 9, tem bebês que é com 1 aninho. Tem uma mãe recente que me perguntou, nossa, minha nenê tá com 1 ano e 2, até agora nenhum dentinho. Então, logo, logo ela vai levar. Mas a partir do primeiro dentinho é a data certa para você estar levando. Por quê? Porque nessa primeira consulta eu vou tirar todas as dúvidas e explicar a parte de escovação, a escova correta, a pasta correta. Vou fazer uma avaliação geral de boca, de língua, de lábio, de posicionamento, de tudo isso. Isso é muito importante. Né? Até o freio hoje lingual é algo que a gente tem observado muito, de que muitas mães assim às vezes não conseguiram amamentar corretamente, né? O desenvolvimento da criança não foi tão correto por conta do freio lingual. A gente precisa ter essa avaliação corretamente. Então, e eu posso, né, avaliar isso corretamente. Então, primeiro dentinho já dá para fazer toda uma avaliação completa, assim. Até para conseguir orientar melhor, né, os pais. Ainda mais quando é o primeiro filho. A mãe e o pai, né, às vezes não tem essa noção, né, do que pode, o que não pode, o que observar e o que não. Sim. E se
uma família não levar a criança para fazer a avaliação, esperar e esperando, né? Assim, às vezes a criança tem medo, ou também os pais não têm essa preocupação agora por levar. Quais podem ser os, assim, O que pode causar, o que né? pode causar Tá. no desenvolvimento daquela criança? Então, primeiramente, a gente precisa lembrar do que eu acabei de falar, do desenvolvimento, né? Então, a gente tem que pensar que a respiração, o posicionamento de língua, se não estiver correto, pode ocasionar uma mordida cruzada, né? Um posicionamento de mandíbula um pouco para frente. Se for, por exemplo, um bebê que usa chupeta, pode atrapalhar o crescimento da maxila. Se for um bebê que chupa dedo, tem várias coisas que a gente precisa ir avaliando desde aí, 1 aninho, 2 aninhos, 3, né? A gente precisa ir tendo essa avaliação desde o início. Sim. Então, tem mães que vêm com 1 aninho, eu peço para voltar no outro ano, já para eu reavaliar com 2 aninhos se houve alguma diferença desses posicionamentos, do crescimento facial. Então, isso já é muito importante. Mas, por exemplo, vou até contar uma coisa que quando eu falo para os pais, ninguém acredita, mas é real. Eu atendo muitos bebês com cárie, muitos mesmo, semanalmente, né? Então, eu atendo bebê de 1 aninho, 1 ano e meio, 2 com cárie. Semana passada, isso é recorrente, mas semana passada eu fiz um caso, o menininho vai fazer ainda 2 anos, já fiz o canal dos 2 dentinhos da frente. Nossa. Então, por que o dente dá canal, né? Que também é uma dúvida muito recorrente. Tipo, tem mãe que fala, não é possível, dente de leite dá canal. Todo dente, dentro tem sangue, que é onde vem a inervação do nosso dente, né? O dente tem raiz, todos os dentes. E aí, se a bactéria da cárie chegar onde é esse... Como se fosse, a gente fala de canal, porque é como se fosse o caminhozinho onde passa o sangue. Se a bactéria chegar ali, ela infecciona... E pode causar pus, pode infeccionar ali a boquinha da criança, pode trazer inchaço facial, né? Isso é muito perigoso, isso causa pus, dor, a criança às vezes não consegue se alimentar corretamente nos dentes da frente, porque é a região que é os dentes que primeiro nascem e é os primeiros que estragam, porque as mães não conseguem ter uma boa escovação nessa região. Os bebês dão muito trabalho para escovar, né? E o que eu sempre falo, a gente não pode desistir, a gente tem que insistir. Como tudo é assim, primeiro corte de cabelo, tem criança que chora, aí você nunca mais vai cortar, você tem que insistir. A primeira vez que vai tomar o banho lá quando é bebê, não tem criança que dá trabalho para tomar banho? Não gosta. E várias coisas que as crianças não gostam no início, mas tem que ser insistido, né? A escovação criança, também é assim. Esse bebê que fez a avaliação com você, né, de modo geral. E aí você detectou uma série de coisas e aí você explica pra mãe. Sim. A mãe vai precisar, né, tomar a mãe e o pai, né, algumas providências, né, na escovação e tal. E aquele bebê tem uma certa resistência com escovação. Sim. Tenta dar alguma dica pros pais em como... Legal. Não sei, né, se é uma dessensibilização que precisa fazer, ou se é ir brincando, né? Porque tem criança que não aceita mesmo a escova, então, assim, né? vamos pensar numa criança com o dente sadio, só a escovação não tá legal, né? Então, a escovação tá bem deficiente, não tá deixando. Então, existem, sim, alguns tipos de caminho aí. Então, existe a escovação que eu ensino, que é a joelho a joelho, que o papai e a mamãe sentam um de frente pro outro. E aí eu posso até depois te dar uma fotinho, de repente você coloca no vídeo, que seria, acho que interessante, né? E aí os papais, um sentam de frente pro outro e colocam a criança no colo. Um segura e conversa, canta musiquinha. Hoje na internet tem muitas musiquinhas sobre a escovação. Então você pode interagir com a criança nesse sentido, um vai conversando e o outro vai segurando ali a posicionamento da boquinha, do lábio e vai escovando, né? Então, assim, eu sempre falo, né? Tem que ter um trabalho junto, porque às vezes só a mãe se sobrecarrega, ou o pai só sobrecarrega também. Sim. Então, a gente precisa ter um trabalho em conjunto. Já o caso de pacientes que têm cárie, né? Então, a gente precisa investigar já um todo. A alimentação é algo muito importante. Então, por exemplo,
crianças com menos de 2 anos que ingerem açúcar, qualquer tipo de açúcar. Então, porque tem mãe que fala assim, não, mas eu não dou bala nem chiclete, mas não é esse açúcar que a gente fala, né? A gente fala tudo que vira açúcar. Então, desde o bolo, que não pode, desde iogurte, né? Às vezes vem mãe que fala, não, eu dou Yakult pro bebezinho. Não pode. A gente não pode inserir nada de açúcar, nada. É 0 açúcar até os 2 anos. E isso tem uma tendência a aumentar, né? Sim. Se a gente for os estudos, né, médicos que estão saindo recentemente, parece que eles vão aumentar o tempo de 0 açúcar na vida das crianças. Por conta não só dos dentes, mas por conta de vários outros problemas, diabetes, colesterol alto. E tem muitas famílias que são julgadas por não querer dar doce, né? Açúcar para criança. Então, mas não é um exagero, né? Isso às vezes eu escuto de muitas mães. Ah, mas a avó dá. Ah, mas o tio deu uma bala. Ah, não sei o que. Ah, vai na igreja. Na igreja a tiazinha lá dá uma balinha pra criança. Gente, é só você falar, olha, meu filho não pode. Meu filho não pode comer isso. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, mas a gente pode falar não. A gente pode falar não. É saúde do nosso filho, né? É engraçado, né? Porque antes de eu ter filho, eu sempre ensinei isso, né? Mas eu não sabia como que ia ser o dia que eu passasse, né? E eu tive que ser muito firme, porque não é fácil mesmo. Até pra gente, porque a gente gosta de comer algumas coisas. Então, a gente, tipo, eu não ofereci e não deixava perto, né? Hoje o Lucas já come chocolate, come doce. Mas a gente tenta maneirar o máximo possível, né? Pra não ser algo recorrente. Você tentou ao máximo não dar, né? Foi postergando, né? Tem crianças que às vezes quando você segura o máximo, eles não gostam. Eles não têm mais o paladar pro doce. Eles gostam de coisas mais salgadas, tal. Que também não quer dizer... Vamos pensar... Uma criança que come muito pão, tá? Uma criança que a alimentação dele, 80% no dia é pão. Também não é bom. Então, ele tem que ter uma boa escovação, né? Aquele pãozinho paradinho lá no dente vai virar placa bacteriana e também pode dar cárie. Tem mãe que fala, não, mas meu filho não come nada de açúcar. Mas vai virar açúcar esse pãozinho aí no dente, né? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas também. Então, essas crianças que têm uma lesão de cárie, ou já tem que tratar canal, ou que já tem algum problema mais sério, uma gengivite, que causa em bebê também. Tem bebê que aparece para mim com uma escovação que não tá legal, então tem muita inflamação gengival. Então, você imagina uma criança com inflamação gengival que ela não deixa nem encostar na boca dela. Deve doer também. Deve doer, né? Então, a gente precisa ter um cuidado maior. Então, vai dar trabalho para fazer isso em casa, né? Vai ser um desafio no consultório, mas vai ser trabalhoso em casa. Porque o pai e a mãe vão falar, ele tá sentindo dor. Ai, deixa, ele vai doer, coitadinho, não sei o quê. E acaba não... Mas assim, o que a gente tenta lá no consultório é tentar mudar, explicar, mostrar que é necessário a gente... fazer o procedimento e também cuidar em casa para não virar uma coisa mais grave, né? Você estava falando sobre alimentação. Tentar, só pra gente até enumerar para as pessoas que né, estão assistindo. Então, alguns alimentos que é bom dar uma evitada até 2 anos. Você falou, então... na verdade é 0. 0, né? 0 Mas assim, açúcar, tem mãe que tem família que acaba dando. Né? Mas porque é isso, assim, deu pão, mas o pão vira. Uma bolachinha de água e sal. Acha que não tem problema uma bolachinha de água e sal. Mas, na verdade, não é... Então, esses alimentos que acabam virando açúcar, mesmo sem a gente falar, não é açúcar. De maisena, que muita gente dá, né? Carrega na bolsa e fala, não tô dando traquinas, né? Desculpa, mas... Que acha que é só o chocolate, né? Eu tô dando bolachinha de maisena. Mas não pode, também é a mesma coisa. Claro, a traquinas é muito pior, né? Mas também não é indicado, né? A criança até 2 anos, ela tem que comer coisas naturais. Hoje em dia tem tanta receita legal na internet de fazer... vários tipos de biscoitinho ou pãozinho, tudo com aveia, coisinhas mais naturais, né? Que pela praticidade, né? Às vezes acaba comprando... pronto, né? As coisas prontas, né? Sim. A gente tem que balancear, né? Igual, por exemplo, suco, né? Suco de caixinha.
Tem muita gente que fala, é muito mais fácil. Aí já deixa na bolsa, sai com a criança, já dá para ela tomar, né? E não é indicado, né? Se não é indicado tomar suco, né, até 1 ano, aí depois com 1 ano e meio a criança já tá tomando suco de caixinha. Então, assim, é zero suco de caixinha. E assim, o legal, né? Quem tem um filho, vamos colocar aí até uns 2 anos, o bom que já muda a alimentação da família inteira. Muda mesmo. Não é? Muda. Porque é ruim pra gente ficar comendo essas coisas. Né? Na verdade, porque aí você vai chegar no mercado, você vai falar, não, nem vou levar isso aqui, porque... Também vai fazer, né? Eu vou ficar senão ele vai ver, aí ele vai falar, não, mas é suco, né? Então... você acaba dando uma mudada, né? Por exemplo, esse suco integral de uva, que muita gente hoje utiliza, ele é um suco um pouco melhor, né? Do que você utilizar suco de caixinha. Ele é um pouco mais caro, né? Mas aí você e a família toda pode... a criança também pode utilizar, né? Então é algo que é melhor para a família toda, né? E, igual você falou, né? Hoje tem vários vídeos, né? A internet tá aí ao nosso favor, né? Para vários conteúdos. Sim. E aí, se, por exemplo, a escola falou uma coisa, ou seu amigo fala, a avó, tio fala alguma coisa, é legal, às vezes, até... Eu fico pensando, a pessoa às vezes se cobra em falar... ah, mas eu já falei para não dar doce, já, né? Falei para não oferecer, e mesmo assim continua. Às vezes é melhor encaminhar aquele vídeo, né? No WhatsApp. Sei. Procura um vídeo legal. Você sabe uma frase que eu escuto muito, que eu falo, não é possível que isso existe. Tem vó que fala assim, mas, coitado, deixa a criança ser feliz. Como se o doce é o que traz a alegria, entendeu? Eu tô nessa idade e não aconteceu nada, então deixa ele. Imagina, ele é pequeno, ele tem que ser feliz, vai tirar o doce da criança, isso traz feliz. Aí eu, nossa, não sabia. Agora, tá baseado na alimentação, né, a felicidade. Sim, então a gente tem que tomar cuidado, né, com essas frases, com essas visões mais antigas, né? Sim. De coisas que podiam e não pode mais, mas é porque é estudado, não é porque virou uma regra. Sim. Não, é porque é estudado, né? Sim. Então vamos lá. Pensando também, né? Acho que a gente tá numa clínica multidisciplinar. Um ajuda o outro, né? E complementa o trabalho um do outro. Eu, né, pensando no seu trabalho como dentista, deve ser da mesma forma, né? Um trabalho em conjunto. Ou a odontopediatra trabalha sozinha? Não trabalho sozinha. Como que é? Quais são os profissionais que trabalham junto com você e qual a importância desse trabalho multi? Tá. Então, assim, por exemplo, hoje eu tenho uma fono, né, que eu indico meus pacientes para ela, pela questão do posicionamento de língua, né? Ingestão do alimento. Eu tenho pacientes, às vezes, que não têm uma deglutição correta. Você vê, às vezes, uma respiração errada. Então, eu preciso de um otorrino também de confiança para indicar esses pacientes. Porque uma criança que não tem selamento labial, ela fica o tempo todo assim, ó. Às vezes, ela nem respira tanto pela boca. E, às vezes, ela tem uma respiração correta. Mas a preguiça desse selamento labial causa uma respiração bucal, que aí vai ocasionar vários outros problemas. Então, um desenvolvimento da parte da maxila vai ficar errado, né? Ele vai ficar fundinho, né? Que a gente fala que vai ficar atrésico, né? Então, a gente precisa do fono para o posicionamento da língua correto, né? Se, por exemplo, a língua dessa criança é presa ou ela tem, né, um posicionamento errado. Se for presa, a gente faz a cirurgia de freio, né? Eu faço, né? Tenho dentro da minha especialidade, fiz curso de aperfeiçoamento nesse sentido, né? Foi algo que tá tendo uma crescente grande e eu fui me especializar nessa área porque eu vi uma necessidade, né? Então, tava aparecendo muitos casos, eu falei, preciso estudar mais sobre isso, né? E aí o desenvolvimento da língua e a deglutição, até na mastigação, a criança que tem uma língua presa, ela não consegue fazer os movimentos de lateralidade correto. Então, às vezes a gente pensa só na fala, mas a deglutição da criança não é correta. Tem alguns alimentos que a criança não consegue comer, a mãe fala, não, ele quase não come carne. Ou se come a pedacinho bem pequenininho, só gosta de comer alimentos molinhos. É porque ele não consegue fazer o movimento correto com a língua, né? Sim. Então, a gente precisa ter uma avaliação correta disso.
E aí, se respira errado, deglute errado, vira uma bagunça aqui a parte facial. Aí a gente precisa do ortodontista, né? Eu não sou orto, mas sei avaliar essa parte facial, desenvolvimento facial. E aí eu tenho uma parceira também que eu indico meus pacientes de ortodontia, né? Então todos os meus pacientes passam com essa ortodontista que eu também indico. Por quê? Porque a gente acaba trabalhando juntas, né? Eu preciso manter esse paciente próximo também, acompanhar esse desenvolvimento. Ela vai fazendo o trabalho e eu acompanho, né? E também tem outros, né? Às vezes psicólogo, que a gente precisa indicar. Tem crianças que são muito agitadas, muito alteradas, não deixam, por exemplo, um tratamento muito difícil. Eu indico. Eu consigo hoje, né? Depois de muitos anos, consigo avaliar, assim, meio por cima, se eu vejo alguma alteração, né, na criança, nessa área de TDAH, né, de TEA, eu consigo avaliar por cima, assim, já falar, não, esse paciente eu preciso encaminhar para um psicólogo especialista nessa área, né? Até já indiquei muitos pacientes aqui para a clínica, né? Porque eu vejo a necessidade desse trabalho multidisciplinar. Não tem como eu sozinha achar que eu vou resolver o problema da criança, né? E eu acho que é isso. Esses profissionais me ajudam, né? Nessas orientações, né? Manter as crianças aí com uma saúde legal facial. Posso até falar uma besteira agora, tá? Me corrija se eu estiver errada. Mas hoje, né? A gente também, dentro da nossa área, a gente tem batalhado muito em médicos, né, indicarem, porque a pessoa que tá mais próxima da família é um médico, né? Indicar uma psico, uma fono, às vezes uma TO, né? Fazer toda uma... Percebeu algumas alterações, já indica. Não espera ficar, né? 3, 4, 5, 6, 7 anos. E aí é um questionamento também. Os médicos indicam pra dentista? Ou não? Então. Ou são poucos ainda? Porque... Você falou agora da importância do trabalho de vocês, né, para o desenvolvimento de uma criança. Então, deveria também, né, ser um dos fatores para um médico enviar para uma avaliação. Então, vamos dizer que de uns 5 anos para cá melhorou bastante, assim. Eu vejo muitos falar, foi o pediatra que indicou, já demorei para vir. Tem alguns que falam isso, falam, nossa, que legal, qual que é seu pediatra? Eu vou lá e já até anoto, falo, esse aqui ganhou uma estrelinha. Não é, porque assim, a gente, antigamente, até eu ouvia tanta besteira, né? Por exemplo, pasta de dente sem flúor. Gente, vinha muitos pacientes para mim com 4, 5 anos usando pasta de dente sem flúor, lotado de cárie, sabe? E aí eu falava, mas quem te indicou essa pasta sem flúor? Foi meu pediatra. Falava, meu Deus, graças a Deus isso tem mudado. Porque eu tenho certeza que nos congressos de medicina eles têm aprendido, né? Sobre isso, da importância. Então, tá acontecendo uma divulgação melhor sobre a pasta com flúor, a necessidade, desde o primeiro dentinho, pasta com flúor. A pasta sem flúor ela já não deveria nem existir no mercado, ela deveria ser extinta, né? Mas, infelizmente, existe. Tá aí, às vezes, para vender por conta de um personagem. Uma mãe esses dias relatou para mim, você não sabe, eu comprei, era, da Peppa Pig, porque ela escolheu lá, paguei. Quando eu cheguei em casa, eu fui olhar, era pasta sem flúor. Ela já tinha aberto, já tinha passado na escova, não tinha como eu ir lá trocar. E aí eu falei para ela, você não vai jogar isso fora. Utiliza, de manhã utiliza essa, à tarde e à noite você utiliza a pasta com flúor, não vai jogar fora, né? Mas não é mais recomendado utilizar, né? E os pediatras indicavam antigamente, hoje eles já estão mais do nosso lado, isso é muito importante, né? Que ótimo. Mas eu vejo assim, eles estão mais abertos, sabe? Para indicar, para entender qual
a importância já do odontopediatra na vida do bebê, da criança, desde a primeira infância ali. Isso é muito importante, né? Sim. É legal essa parceria, né? É muito bom. Eu também tenho percebido eles um pouco mais abertos, Uhum. até para conversar sobre algum caso, né? Sim, Até porque sim. na minha área, às vezes, né, antigamente o médico era inacessível. Hoje já tá bem melhor. Hoje a gente tem WhatsApp de vários médicos, Muito né, para legal. conversar sobre o desenvolvimento. Uhum. E que legal, assim. Então, gente, odontopediatria é vida, então avalie né, agende uma consulta para o seu filho, enfim, para né, as crianças da casa, porque é importante, né? Muito importante. E, Bá, um assunto que eu até percebo dentro do consultório é o bruxismo. Tá. Esse assunto é meio delicado, porque é um assunto que não tem, a gente ainda não tem muito tratamento para isso, né? Então a gente faz orientações sobre o bruxismo, né? A gente avalia, claro, cada criança é uma, cada grau é um, tem crianças que tem um grau mais severo, tem outros que Sim. em algumas épocas da vida, né? A gente tem que avaliar o porquê que a criança está fazendo aquilo, se ela passou por uma fase difícil, alguma ansiedade. Hoje as crianças são muito ansiosas, né? Você como psicóloga sabe disso. Sim. Como eles colocam, eles vão guardando e eles vão externando com algumas situações, e o bruxismo ele tá ligado a isso, né? Mas, por exemplo, uma dica legal que eu dou é sobre as telas, assim, né? Sobre televisão, tablet, né? A gente remover pelo menos 1 hora antes de dormir. Se for um caso severo, evitar ao máximo na parte da noite, é o horário de dormir, né? As mães vão falar, nossa... Vai ter mãe que vai falar, nossa, todo dia ele vai dormir com o tablet ou com o celular assistindo, aí ele dorme, né? Tem muita criança que... Mãe, só agora pra eu dormir, vai, me dá um pouquinho. Aí fica lá assistindo e dorme. E isso é o que a gente não... Tem adulto, né? Que dorme com o celular assim, né? Não. Sim. Então, o certo é, todos nós, né? Não acontecer isso, mas a criança principalmente ser removido isso, né? E estimular de outras formas. Então, na parte da noite, colocar atividades de jogo da memória... quebra-cabeça, coisas que estimulam algumas outras coisas do cérebro, né? Gastar uma energia diferente do que a gente ficar lá ligadinho na tela. E gerando mais ansiedade, Gerando mais ansiedade. Tá, e aí, qual que é, assim, o principal vilão do bruxismo? Vamos colocar assim, a criança, né, tem o bruxismo... deve prejudicar toda a arcada dentária, né? Que mais que pode atrapalhar? Não, então, algumas crianças chegam até algum desgaste dentário, né? Dependendo do grau do bruxismo, né? Então, aí quando tem o desgaste, a gente precisa fazer uma intervenção aí para não perder alguma criança dimensão. Já perdeu, assim, Eu já vi um caso bem severo de um menino há alguns anos atrás. Ele, tipo, já não tinha mais a pontinha dos dentes, assim. Ele desgastava muito, mas já fazia alguns anos que ele estava nesse processo, né? E foi um caso bem complicadinho, assim, pra gente reverter, né? Mas tem solução. A gente também tem que entender que tem uma fase que as crianças passam, às vezes, que... É muita coisa hoje, né? Vamos pensar que uma criança hoje, elas têm muitas atividades, elas têm muitas coisas para resolver. Hoje é cobrado da criança coisas que não era cobrado anos atrás, né? A minha infância era muito diferente de uma infância hoje em dia, com horários, com regras, com várias coisas que é necessário, mas às vezes a gente cobra muito, né? Essas crianças, né? E às vezes eu vejo vídeo de alguns amigos no Instagram, vi esse recentemente... A mãe estudando com a criança, ela tinha livros e livros assim na mesa. Eu pensei, gente, mas é tão pequena, né? Já tá estudando. E assim,
Você fala, tem que estudar, né? Mas a criança, ela tem que entender tudo aquilo e tem que colocar que ela tem que estudar tudo aquilo. Criança também é criança, tem que brincar, é criança, né? Tem que desenvolver de outras formas, Sim. né? Por isso que hoje tem tanto método de ensino, né? De tantas escolas. Eu, com meu filho de 3 anos, eu fui ver escolas esse ano aqui em Guarulhos, eu fiquei, nossa, essa aqui é desse jeito, essa é desse, né? Por quê? Porque as mães estão procurando formas diferentes, né? Para, às vezes, tirar um pouco essas regras, né? Motivar um pouco a criança de outras formas, para ver se elas dão uma relaxada, né? Porque, gente, a vida adulta já é tão difícil, Sim. né? A gente vai colocar tudo isso neles, né? Vamos deixar eles serem um pouquinho menos ansiosos, né? Deixar do um que pouquinho nós eles já mais somos, leves, né? Vivendo uma vida exatamente. mais leve. Isso, Então, exatamente. a dica que você dá para quem está, né, nessa questão do bruxismo é diminuição de telas. Isso. Principalmente no período da noite, né? De dormir. Um caso mais leve, 1 hora antes. Mas se é um caso um pouco mais severo... Eu tive um caso uma vez muito legal, que o menino, ele era muito, muito agitado. Tinha bruxismo muito, muito severo. E eu conversei com a mãe, como que tava sendo as atividades dele do dia, tal. Ele só ia pra escola, né? Acho que ele ia pra escola na parte da manhã, à tarde ele ficava em casa, fazia as atividades da casa, né? Da lição de casa, tal. Ele já tinha uns 5, 6 anos, mais ou menos. E aí, eu conversei com ela, falei, vamos colocar ele pra fazer alguma atividade física? Não sei, do que ele gosta? Ela falou, ele gosta... Ele não gosta de muita coisa, tá? Ele gosta mais de ficar na televisão, tal. Eu falei, não, vamos escolher alguma coisa. Aí conversamos com ele, estimulamos, tal. Eles decidiram pelo... Agora eu não me lembro se era judô ou karatê, alguma luta marcial, assim, Era alguma dessas. Aí... Nossa, já faz um tempo, uns 10 anos atrás, eu acho. Ele já deve estar já deve estar na faculdade já. E aí Aí foi muito legal, assim. A gente teve respostas maravilhosas. Porque geralmente os pacientes passam comigo a cada 6 meses, né? Então, imagina, veio agora, a gente conversou, tal, estimulamos. Aí depois de 6 meses voltou. Ela falou, ele é uma nova criança. Coloquei ele lá no karatê. Eu acho que era karatê. Coloquei ele lá no karatê. A gente fez os estímulos, né, de organização, de hora, porque o karatê ou o judô, não lembro certo, ele traz uma responsabilidade, assim, sabe, um desenvolvimento, e aí ele começou a ser muito correto com as coisas, sabe? Ela falou, imagina, ele jogava tudo, ele não deixava nada organizado. Ele começou a chegar em casa, arrumar as coisinhas dele, ser mais comprometido com as coisas, sabe? Então, o horário de escovar os dentes, ele ia lá realmente escovar os dentes, ele sabia que criou uma responsabilidade, criou uma responsabilidade, ele criou regras e foi o esporte que trouxe isso. E ele gastava toda a energia dele lá. Ele gastava tudo que ele tinha para gastar lá. Ela falou que até na escola ele melhorou para desenvolver nas atividades, teve notas melhores naquele semestre, sabe? Falei, poxa, que legal. Eu falei, não, eu vou pegar essa dica e vou trazer para outros pacientes. E eu sempre falava para as mães, põe numa natação. Atividade física é incrível. Isso é bom pra gente. Imagina uma criança, né? Como é o desenvolvimento dele, não só da cabeça, mas também física, né? Motora, tudo. Então, eu vejo o quanto é importante essas coisas. Tem mães que falam assim, mas na escola ele faz tudo. Mas, assim, na escola, às vezes, não é... Sabe? Precisa sair dali, ter um momento fora dali, com outras pessoas, com outros momentos. Viver, às vezes, algumas atividades com os pais, né? Porque, às vezes, o pai acompanha naquela atividade, vai junto, motiva, tá lá do lado, aplaude, incentiva. Isso tudo é importante. Sim. E aí, eu percebo vai que isso... memória afetiva também, eu percebo que tudo isso é importante, né? E, às vezes, tem pai e mãe que não tem tempo para as crianças. E aí, eles sentem essa necessidade de estar junto em outra atividade que é importante. Sim. Né? Bem legal. Bá, a gente até falou no início que muitas crianças têm medo de dentista. Cita aí algumas frases que você já escutou
Até pra, né, criar essa... Até para as pessoas que, né, vão assistir, pensem, meu Deus, será que eu já falei isso pro meu filho? Será que eu, né, preciso mudar um pouco essa mentalidade? Sim. Cita aí algumas frases. Sim, infelizmente, o dentista, ele é tipo se você não me ajudar nisso, eu vou te levar no dentista para dar uma injeção na sua boca, né? Essa frase, meu Deus do céu, eu acho que é a maior de todas, né? Injeção na boca, né? Primeiro que criança alguma que já passou comigo imagina que algum dia tomou uma anestesia na boca. Eu tenho uma forma lúdica de ensinar as crianças o que eu vou fazer no procedimento. E eles nem sabem, né? Eu já tive paciente que passava comigo desde os 3 aninhos, quando tinha 15 anos, falou: não, mas você nunca fez isso, nunca me deu uma injeção, né, tia? Eu, não, nunca, né? Então eles acham que a anestesia é de uma forma diferente, né? Então o que eu sempre falo para as mães é que, assim, vem com aquelas frases, né? É pra entrar, senta quietinho, ela vai dar uma injeção, mas não é pra se mexer, senão pode machucar, sabe? Ou não dói, né? Pode tipo, que não dói. Senta, vai doer só um pouquinho, sabe aquelas frases assim? Senta, vai doer só um pouquinho. Não, aqui não dói nada, eu falo, aqui não dói nada. Mas, tia, minha mãe falou que vai doer só um pouquinho. Não, não vai doer nada. Então, é interessante, né? Como já vem com umas frases prontas que meio... O dentista vira tipo uma ameaça também, né? Então, se você não fizer isso, eu vou te levar no dentista para arrancar todos os seus dentes da boca. Tá vendo esses dentes que tá mole aí? Se você não conseguir arrancar sozinho, eu vou levar no dentista, ela vai te dar uma injeção desse tamanho e ela vai tirar o seu dente. Então, vê se amolece logo esse dente aí para cair. No dia que a criança chega no consultório, ela já chega gritando, entendeu? Ela já chega... Minha mãe, eu tentei de tudo, dentista eu não consegui. É o pior inimigo pra criança. Eu tentei de tudo pra tirar esse dente, eu não consegui. Agora, o que você vai fazer comigo? Como que você vai arrancar? É com um alicate grandão, sabe? Então, é todas as histórias que são faladas. E o certo é você não falar nada, né? Mãe, não falar nada sobre o dentista. O dentista é um amigo do filho, né? Como eu falo com todos os meus pacientes, eu ganho amigos, né? Eu falo pras meninas que tem muito medo. E aí, eu quero virar sua amiga. Então, eu quero que você confia na tia, né? Então, é uma troca de confiança. E essa confiança eles vão ganhando com o tempo, né? Sim. Na primeira consulta, a gente vai começando a criar essa confiança e depois a gente vai indo para as próximas, né? Às vezes acontece de pacientes que eu preciso fazer um tratamento um pouco mais invasivo, anestesia, alguma coisa. Na primeira consulta, na próxima, a gente tem que voltar para criar essa confiança, porque eles ficam meio, né? Tipo, é isso que dentista faz na gente, né? Eu vi, sei lá, uma criança caiu, bateu a boca, tá toda sangrando, machucada, eu tenho que ajustar aquilo, arrumar. Isso já é um caso diferente. Mas a gente, com o tempo, vai criando essa confiança, né? E aí, o que acontece? Tem criança que tem esse medo já, né? Então, eu tenho que ir conversando de uma forma lúdica, que é o que... Não só eu, mas muitos odontopediatras que eu conheço, até professores, né, que eu sigo, que eu sempre estou aprendendo, né, melhorando, eles falam como que pode, né, a gente está sempre tendo que explicar que a nossa profissão é uma profissão lúdica, não é uma profissão que você senta aí e vamos lá fazer. Isso não é ser odontopediatra, né, o odontopediatra é totalmente diferente disso, né. Então, o consultório, ele é voltado para a criança, ela chega, ela tem que sentar e achar e falar assim, esse lugar aqui realmente é para mim, né? Não tem que entrar e ver um lugar sério, um lugar sem nada que ofereça uma visão para a criança, né? Então, com o tempo, eles vão criando confiança, vão tirando esse medo. E eu já tive muitos casos até de pais que tinham medo e foram perdendo medo por conta da criança. Nossa, que é muito legal. Interessante também. O pai falava assim, mas é que... Ai, doutor, eu não queria nem falar perto dele. Mas é que eu tenho pavor. Eu tenho muito medo. Só escutar o barulhinho. Anos que eu não vou. Anos, sabe? Mas, nossa, ele é tão corajoso. Ele faz tudo. Ele fica quietinho. Eu nem acredito. Eu não teria coragem nem de estar sentada nessa cadeira, né? Mas é porque, poxa, passou por alguns traumas na infância, né? Sim.
Não teve a odontopediatra que eu tive, né? Que ela foi maravilhosa. Doutora Virgínia, até falar dela. Mas assim, isso é o que é a odontopediatria hoje, né? Não só eu, mas eu imagino que quase todos os profissionais que são especializados nessa área, eles vão ter uma vivência assim, né? E, Bah, assim, até pra gente, você ajudar as famílias, né, que vão assistir. O que os pais, né, a família pode colaborar nesse processo quando a criança tem medo, né? Então, assim, já viu que tem um certo receio. O que durante a semana, um exemplo, vai ter consulta com você no sábado. O que hoje, até sábado, eu posso fazer para ajudar meu filho? Tá. Vídeo, não sei, né? Fazendo alguma brincadeira, como que pode? Tá. Primeiro que assim, crianças muito ansiosas e que têm muito medo, então, por exemplo, já vem de um histórico, já passou em alguns dentistas, já não deu muito certo, tem um histórico de muito medo, tal. Eu já nem indico falar nada. Tá. Não é pra falar nada. Um dia antes, quer dizer, no dia da consulta. Então, ele vai passar comigo sábado, 2h da tarde. De manhã, quando acordar, olha, é o seguinte, hoje é o dia de ir na doutora Bárbara. Por que acontece? Tem crianças que ansiosos ou com muito medo, se você falar um dia antes, ele já começa a sofrer um dia antes. Às vezes nem dorme, né, também. Não dorme, tem dor de barriga, acordam com vômito, diarreia, várias coisas, para você ver como interfere. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo do que a gente falar, né? Agora tem outros que você pode falar, tipo, durante a semana, e aí, vamos caprichar na escovação hoje, porque sábado, sei lá, na segunda-feira, vamos caprichar na escovação? Tá chegando o dia da consulta da doutora Bárbara, hein? Ela vai ver se você tá escovando direito. Você lembra que ela descobre, né? Que eu tenho um jeito lá de descobrir. Depois fazem a primeira consulta que vocês vão saber o que é. E aí a criança, é mesmo? Aí ela começa a motivar pra chegar no dia, ela tá empolgada pra esse dia, entendeu? E aí você dá uma estrelinha pra quem escova direitinho? Eu dou brinde, tem presente. Tem, lá no consultório tem presente. Então, assim, se a criança tem uma motivação pra ela voltar na consulta, é diferente do que você ficar falando, né? Ai, será? Ai, ela vai fazer tal coisa, vai doer, nananã. Então, assim, tem criança que tem um tratamento extenso. Toda semana tá indo lá fazer uma restauração, por exemplo. Então, como que motiva? Você viu como era seu dente? Você viu como ele tá? Que lindo! Ele tava com um buraco feio, cheio de bactéria fedida. Agora ele tá branquinho, novinho. Qual é o próximo dente que a gente vai fazer? Tem criança que já chegou, eu já sei qual eu quero hoje, viu? Eu quero esse aqui. Eles escolhem o dente. Que legal. Por quê? Porque a mãe tava motivando, eu motivei antes dele ir embora. Aí ele já vem motivado para uma próxima consulta. Ele não vem, tipo, vai ser nada pensando mal, entendeu? Ele já vem com uma motivação. Sim. Então isso é muito legal. E nunca explicar, né? Então assim, vai tirar um dente, na próxima é tirar o dente. A mãe não tem que ficar falando nada. Sim. Na próxima você vai tirar o dente, como eu sempre falo para as mães. Não fala nada, só fala, na próxima a doutora Bárbara vai cuidar de outro dente. Igual ela tá cuidando de você. E deixa para eu explicar como que vai ser esse procedimento. Então, da mesma forma, eu vou explicar de uma forma toda lúdica, né? Sim. Né? Vou explicar e ele vai confiando em mim e vai dar tudo certo até o final. Que legal. É muito legal. Já vou marcar. Você, Eriva, também já vai marcar? Já vai marcar porque eu quero um brinde. Quero ganhar presente. A tia Vicky já passou comigo já. Eu já passei, gente. Algumas vezes. Não, olha só, não ganhei presente. Será que eu tava... Olha que absurdo. Não fala isso, você já ganhou presente sim. Já ganhei presente, gente. Foi verdade. Acho que uma das últimas vezes que você passou comigo, eu até achei umas fotos lá. Tem uma foto, depois eu vou mandar. Foi perto da Páscoa, já vai fazer um ano. E aí a gente tava dando os brindes de Páscoa, ela ganhou chocolate. Então, pode comer chocolate, depois cuida direitinho. Então, seja... Nossa...
quase um Vamos ano. marcar, né? Preciso marcar. Mas, Então- gente, eu atendo só os amigos. Sua área são as crianças mesmo, né? São as Igual crianças. aqui, eu fico com as crianças. É isso aí. Alguém vai me passar um adulto, eu falo, então, te indico um amigo. Não tem jeito, é a melhor coisa, né? Trabalhar com Cada um na quem sua gosta. área, né? Sim. Cada um na sua área. Então, Sim. às vezes, eu adoro indicar meus amigos. Eu tenho amigos muito bons, excelentes em várias áreas. E eu adoro indicar. Eu sou uma pessoa que, tipo, eu sei a qualidade, o comprometimento, o estudo daquela pessoa, eu vou enviar o meu paciente. Sim. A mãe do meu paciente, o que for. A pessoa perguntou, você conhece uma pessoa boa nessa área? Conheço, eu já indico, sabe? Eu acho que cada um na sua área, né? A gente não tem que ficar querendo fazer tudo, né? Tem pra todo mundo, né? Sim, exatamente. Não adianta ficar só guardando, dá pra compartilhar. Exatamente. Que legal, adorei nossa conversa. Acabou? Passou rápido, né? Acho que a gente tem que marcar. Tem mais nada aí pra você perguntar? Gostou? Gostei. Olá, hein? A gente tá atraindo as pessoas ali no podcast. Uhul! Legal. Não, mas eu adorei sua participação. Vamos marcar uma segunda. Vamos Acho que pensar. a gente podia marcar uma. Você dando até algumas dicas, aí traz o Luca. Nossa. Pra você fazer nele, né? Às verdade. vezes alguma dica. O Luca adora, Pode gente. ser, Meu ele dentista. gosta mesmo. A gente podia. Até às vezes eu brinco, será que você vai ser dentista? Eu não sei, ele gosta de ir lá no consultório, gosta ele de ficar lá fala o quê? bonzinho. Não fala nada ainda. Ainda Acho que ele não sabe pequenininho, nada, né? ele quer ser o Power Rangers agora. Agora ele quer ser só os Power Rangers. É isso. Tá certo, né? Tem que esse assunto é pra outra idade. Deixa ele curtir e ser criança. É isso aí. É isso. Mas eu gostei muito obrigada. Imagina, eu que Por agradeço. estar aqui, né? Trazendo informação de qualidade. E vamos marcar as próximas. Isso, eu que agradeço a Nick, a Comunicare, todos aqui. Uma delícia estar aqui com vocês. Eu desejo muito sucesso aqui para vocês, né? E reconhecimento, né, do trabalho lindo que vocês fazem com as crianças aqui da cidade, né? Eu imagino que vem gente até de fora, porque é necessário, né? Clínicas assim, hoje que cuidam, né, dos filhos de tanta gente que necessita, né? E o que precisarem de mim, estou à disposição sempre. A gente sabe. Muito obrigada. Obrigada. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchauzinho. Tchau.